Olá, pessoal. Vamos começar mais uma aula da Legato. Hoje o nosso tema é HPG, História do Pensamento Geográfico. A gente vai trabalhar os conceitos da geografia. Vou substituir a tela para apresentação. Deixa eu compartilhar a apresentação. Mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, podem falar comigo diretamente pelo WhatsApp, DDD 11 99666 0970, ou então pelo e-mail washingtonramos.geopsique@gmail.com, ou pela página da Legato também, que o pessoal da Legato passa para mim, tá? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Acho que está pensando ainda, mas eu já dei o comando. Vamos ver. Ainda não foi. Pronto, agora foi. Então, vamos lá. A aula de hoje é sobre HPG. É um tema que caiu nos últimos anos. Então, é bom a gente ter uma noção básica para ser capaz de fazer, de responder alguma dessas questões que caíram no TPS. Para falar de HPG, a gente precisa de História do Pensamento Geográfico. É bom que a gente tenha em mente, se a gente for trabalhar com os conceitos, como identificar e trabalhar esses conceitos na geografia. Então, assim, como está aí na apresentação, se a gente está falando de paisagem, a gente está falando de percepção. Se a gente está falando de percepção, a gente está falando dos sentidos, tá? Basicamente, é aquilo que a gente vê, mas não apenas isso, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente sente o cheiro, sente o paladar. Isso faz parte do conceito de paisagem também, tá? Paisagem está vinculada à percepção. Se eu for substituir paisagem por uma única palavra, eu posso substituir por percepção, tá? Território, quando eu estou falando de território, eu estou falando de relações de poder, tá? Então, sempre que aparecer uma questão de território, a gente está falando de poder, de relações políticas. E o poder, ele tem três concepções básicas, tá? A substancialista, a subjetivista e a relacional. A concepção de poder substancialista, ela define que poder é aquilo que se tem, é algo que se possui, tá? Então, o poder de um Estado está vinculado ao território que ele possui, no caso de uma abordagem substancialista, tá? Que é a noção, inclusive, da geografia política clássica. Se a gente está falando de uma concepção de poder subjetivista, a gente está falando de uma relação de poder em que há um sujeito que exerce esse poder. Então, por exemplo, considerando uma relação de classes, há a classe dominante e aqueles que são dominados por essa classe dominante. Tá? Por isso que é subjetivista, o sujeito que exerce poder, a classe dominante exerce poder sobre os outros. Tá? É uma concepção que está basicamente vinculada aos teóricos marxistas na geografia. Tá? Justamente dei esse exemplo por conta disso. Se a gente fala de subjetivista, de sujeito da relação, a gente está falando do dominador sobre o dominado. No caso do modo de produção capitalista, o dominador é a burguesia, a detentora dos meios de produção, enquanto os dominados são aqueles que vendem o trabalho em troca de um salário. Então, essa é a concepção subjetivista. Há um sujeito que exerce esse poder, que manda, né? E a relacional é justamente a relação que constitui o poder. Então, ainda que haja, por exemplo, um senhor e um escravo, só existe um senhor porque há um escravo e vice-versa. Então, não há como tratar essa relação de poder em função de um único polo. Porque por mais que haja desvantagens em relação ao mais fraco, o que faz com que o mais forte exista é justamente a relação entre ambos. Então, essa perspectiva relacional, ela tem uma abordagem em que o foco é a relação em si, não os polos dessa relação, tá? Como no caso da subjetivista. Se a gente está falando de região, a gente está falando necessariamente de economia, tá? Obviamente tem a região natural,
que é uma tradição muito comum. Até mesmo a economia depende daquilo que a natureza oferece para o homem. Tá? Mas contemporaneamente, quando a gente trabalha o conceito de região, a gente está trabalhando o conceito de economia, um conceito econômico necessariamente. A gente está falando de economia. E aí a gente já vai ver como se dá essa transição do Lablache até o Pierre Georges na década de 60. Quando a gente fala de espaço, a gente está falando de técnica, tá? E a gente tem que lembrar que o espaço é uma abstração enquanto o meio é o concreto. Por vezes os autores confundem e substituem espaço e meio um pelo outro. É bem comum encontrar isso. Mas a ideia é que o espaço é uma abstração, enquanto que o meio é a concretude desse espaço. Então, quando a gente fala de meio, quando Milton Santos fala de meio técnico, científico, informacional, ele está falando de algo concreto, material. E o espaço desse meio técnico, científico, informacional é o espaço do modo de produção capitalista da terceira revolução industrial. Tá? O meio técnico científico é o meio do espaço das duas primeiras revoluções industriais, em que houve um progressivo desenvolvimento técnico e da ciência. Tá? E o meio natural seria, de certa forma, aquele em que o ser humano ainda não teve condições de se autonomizar diante da natureza, digamos assim. Tá? Então, se a gente está falando, lembrem-se, espaço do modo de produção capitalista da terceira revolução industrial, a gente está falando de meio técnico, científico, informacional. O espaço é uma abstração e o meio é a concretude e a materialidade desse espaço. O Milton vai dizer que espaço é a relação entre homem e natureza mediada pela técnica. Tá? Essa relação entre homem e natureza mediada pela técnica, ela cria espaço. E uma vez criado, esse espaço condiciona a existência do homem. É por isso que o espaço ele tem uma ontologia para o Milton Santos. Tá? E quando a gente está falando de lugar, a gente está falando basicamente de identidade, de pertencimento. Tá? O primeiro lugar, para quem não sabe, apenas para ter uma noção dessa identidade, desse pertencimento, é daquele homem que enterrava seus mortos e construía sua casa em cima, e aí essas casas que estavam construídas em cima dos seus mortos vão dar origem a assentamentos que vão ser a origem das cidades. Tá? E o primeiro lugar que existe é justamente esse lugar, esse referencial que está vinculado dos mortos. Por quê? Porque é isso que traz a identidade e o pertencimento. Tá? No segundo slide, a gente fala justamente dessa transição da região. Tá? Para o Lablache, no primeiro, até a primeira década, até a segunda década, na realidade, do século XX, a região geográfica ela é vista como a humanização da região natural. Tá? É um decalque da história sobre a natureza. Então, há inicialmente essa dicotomia entre região natural e região geográfica. Com o tempo, a percepção e os trabalhos eles vão mudando essa noção de região. Então, Demangeon, nas décadas de 20 e 30, ele vai falar que a região é a ciência das instalações humanas. Porque como há esse decalque da história sobre a natureza, feito pelo homem, então é importante estudar as instalações das instalações humanas. E a região ela faz justamente essa relação, esse ponto de interseção entre homem e natureza, entre região natural e região geográfica. Na década de 40, o Max Sorre ele vai falar que a região e que a geografia ela é a ciência do habitat, ou seja, a região ela está vinculada diretamente a esse habitat humano. Na década seguinte, o Lelanu ele vai falar que a geografia é a ciência do homem habitante. Tá? E esse homem habitante, para o Pierre Georges, ele é produtor e consumidor. Então, a partir daí, os manuais de geografia, a partir da década de 60, eles vão trazer sempre aquelas informações sobre maiores produtores e maiores consumidores de determinadas coisas do mundo. Maior produtor de ferro, maior produtor de aço, maior produtor
produtor de petróleo e os respectivos consumidores, tá? Justamente porque com Pierre Georges, a região ela assume um caráter eminentemente econômico. O homem habitante que falava Lelanu, ele é produtor e consumidor. E essas redes de produção e consumo vão ser características da região. Tá? Com a terceira revolução industrial, essas regiões que antigamente eram restritas a uma área contígua, elas vão ser progressivamente internacionalizadas. Tá? Então, a produção econômica, ela vai ser, a produção de bens, por exemplo, ela vai ser fragmentada em diversos pontos do planeta. E isso vai fazer com que haja também uma mudança no conceito, no uso do conceito de região. Tá? Então, muitas das vezes vai se utilizar rede e região como conceitos intercambiáveis. Tá? Porque essa região ela não é mais um território contíguo. Ela é fragmentada em escala planetária, e essa fragmentação em escala planetária ela faz com que haja uma mudança considerável no conceito da região. Aí o Milton vai dizer que não importa, o que importa não é o tempo de duração, não é o tempo de duração que faz a região, e sim a sua funcionalidade, a sua conexão entre diferentes etapas da produção. Tá? E aí, então, nós vamos às primeiras questões. Se tiverem alguma dúvida, lembrem-se de mandar mandar a dúvida, alguma pergunta, tanto para o e-mail, washingtonramos.geopsique@gmail.com, ou para o WhatsApp, DDD 11 996660970. Número 1, primeira alternativa. O conceito de região ao longo do tempo deixa de ser tratado em função da fisiografia e passa a ser centrado na lógica econômica. Acabei de dizer, essa alternativa está correta, tá? Exatamente isso, fisiografia é a ideia de física, então ela deixa de ser tratada em função da fisiografia e passa a ser centrada na lógica econômica, está correta. A 2. As principais contribuições de Ritter para a geografia estão presentes na comparação entre áreas e na influência do ambiente sobre o homem. É exatamente isso, tá? Se a gente voltar e verificar o trabalho de Ritter, ele vai dar um nome à sua metodologia e ao seu objeto de geografia comparada. Tá? Então, a comparação entre áreas é fundamental na obra do Ritter. E a influência do ambiente sobre o homem também. Tá? Então, essa alternativa ela também está correta. 3. Enquanto que a estética foi valorizada pela escola francesa, já que a paisagem é fundamental para as monografias regionais, a escola alemã centrou a análise no território. Essa questão está errada por quê? Tá? Vamos lá. Enquanto que a estética foi valorizada pela escola francesa, aí já é o erro, tá? Essa daí já começa com um erro bem na cara, tá? Por quê? Porque a escola francesa, ela pressupunha uma superação científica da estética, enquanto que na escola alemã, ela é tratada como o cerne da questão, tá? E aí, continuando a questão, já que a paisagem é fundamental para as monografias regionais. A paisagem ela não é fundamental especificamente para as monografias regionais. Por quê? Porque a paisagem está, de certa forma, subordinada à noção de região. A paisagem é um produto da região, e não o contrário. Então, o que é fundamental para a monografia regional é a própria região. Tá? Por isso, inclusive, que assume esse nome de monografias regionais. E a paisagem ela é sempre um produto da região. Então, a região da Champagne vai ter uma paisagem específica, a região do conhaque vai ter uma paisagem específica. É só lembrar desses produtos que nós gostamos, que compramos no supermercado, que isso já dá uma ideia, basicamente, desses processos de regionalização na França. Tá? E, por fim, a escola alemã centrou sua análise no território. Tá certo, esse trecho está certo, mas os outros dois estão errados. Alternativa 4.
A obra de Kant foi fundamental não apenas para a filosofia, já que o pensamento kantiano oferecerá explicações importantíssimas para a construção da geografia moderna como a noção de juízo reflexionante. Por que essa questão está correta? O que é o juízo reflexionante? Juízo reflexionante é a saída filosófica do Kant para que a gente possa sistematizar a diversidade muito grande da natureza e organizar logicamente a fim de sistematizar essa própria natureza, tá? Então, o juízo reflexionante é o que permite que a gente entenda, a gente perceba o particular no universal e o universal no particular, tá? Então, como a gente vai definir uma baía, por exemplo? A gente define em função desse juízo reflexionante. Tem que ter as características de uma baía que sejam comuns a todas por conta de um processo de observação, de descrição e de classificação, ainda que haja especificidades, tá? Então, o juízo reflexionante é isso, e esse juízo reflexionante ele é basicamente derivado da obra do Kant, tá? Por isso que o Kant é tão importante para a geografia, que para Kant era uma geografia física inicialmente. A gente já comentou um pouquinho disso naquela primeira aula que foi exibida gratuitamente, pública, pela página da Legato. A5. A regionalização brasileira, em que pesem as características físicas e econômicas, pode ser mero produto da atividade política, já que depende, em parte, da promulgação de leis, caso de regiões metropolitanas e do semiárido. Essa questão ela está errada, tá? Por que essa questão está errada? O semiárido ele tem para ser definido, ele precisa obedecer a 3 critérios. A gente já vai falar deles. E são critérios científicos: índice de aridez, pluviometria menor que 800 milímetros ao ano, enfim. Então, nesse caso específico do semiárido, essa questão está errada. Tá? Obviamente, os critérios podem ser alterados, mas para o semiárido se utilizam critérios científicos, objetivos, tá? Índice de aridez, pluviometria. Então, no semiárido isso está errado, mas no caso de regiões metropolitanas, essa questão até estaria ela estaria correta, tá? Por quê? Santa Catarina é um dos estados com maior quantidade de regiões metropolitanas do Brasil. E o fenômeno da urbanização e da metropolização não necessariamente se encontra em Santa Catarina como maior concentração de grandes metrópoles, de grandes cidades, nada disso, tá? Então, assim, o critério de região metropolitana ainda é um critério exclusivamente político, tá? É uma atribuição dos estados. Então, mesmo que seja um município que esteja economicamente diretamente relacionado à cidade-mãe, porque metrópole vem de cidade-mãe, ainda que esteja diretamente vinculado, por alguma outra necessidade, especificidade de um governo, isso pode ser alterado por meio de uma lei, tá? Então, no caso das regiões metropolitanas está correto, mas no caso do semiárido especificamente não, tá? A6. Uma das mais importantes contribuições da geografia científica é a divisão da Terra em zonas de temperatura, o que afetará bastante o desenvolvimento da climatologia. Essa questão está errada. E por que essa questão está errada? Porque a divisão a divisão da Terra em zonas de temperatura é algo que vem desde os gregos. Tá? Então, não é uma contribuição da geografia científica. A contribuição da geografia científica é em relação a aspectos da climatologia, por exemplo. Tá? Mas a divisão da Terra em zonas de temperatura já existe desde os gregos. Então, essa questão ela está errada. Tá? A7. A geografia política de Hatzel trazia uma grande preocupação com a formação de um espaço vital em momento em que o Estado alemão se consolidava e que a agricultura alemã era incapaz de abastecer toda a população. Essa questão ela também está certa. Tá? Por que ela está certa? A noção de espaço vital ela é importante, central na obra do Hatzel, e ela não é mera coincidência que
a agricultura alemã fosse incapaz de abastecer toda a população. Tá? Por isso a necessidade da Alsácia-Lorena. A gente vai continuar falando dessa trajetória porque ela é a base de formação das escolas de geografia alemã e francesa. Tá? Número 8. A geografia teorética teve como base epistemológica o neopositivismo, que centrava sua análise na intuição e na dedução decorrente da criação de modelos. Essa questão está errada. Por que essa questão está errada? O neopositivismo ele é bem ortodoxo. Então, não havia possibilidade de uma análise neopositivista com intuição e dedução. Os neopositivistas definiam intuição e dedução como não científicos. Então, a intuição e a dedução elas deveriam estar de fora da ciência. Tá? E a geografia teorética ou quantitativa, ela tem como base o neopositivismo, tá? Que é justamente a formulação de axiomas, de modelos, enfim, vai dar as bases para o conceito de espaço se tornar central na geografia, tá? Mas não tem nem intuição nem dedução. É a matematização também do conhecimento produzido. Então, não abre espaço para dedução, para intuição. É uma coisa bem objetiva, tá? bem direta, bem seca. Então, essa questão ela está errada. A 9. A geografia crítica incorpora o marxismo como fundamento epistemológico, centrando sua análise nos reflexos espaciais das contradições do capital. Em base, geografia crítica é isso, tá, gente? Ela está certa, essa alternativa é para vocês terem uma noção mesmo de como é essa geografia crítica. Ela incorpora o marxismo na geografia. Essa incorporação do marxismo ela é tardia. Em outras ciências já havia sido incorporado o marxismo na geografia tardia. Tem como base epistemológico e metodológico. Tá? E o centro da análise da geografia crítica são as contradições do capital e a espacialização dessas contradições. Então, por exemplo, numa geografia urbana, a gente está falando de desigualdade espacial e segregação espacial, por exemplo, entre outras abordagens. Tá? O marxismo está vinculado ao materialismo dialético e ao materialismo histórico. Tá? Materialismo histórico, por exemplo, para ter uma noção melhor, o materialismo vem justamente dessa parte material da vida. E se a gente considera o materialismo histórico, a gente está dizendo que essas materialidades de tempos pretéritos que se acumulam, elas são importantes para compreender o funcionamento das sociedades. Tá? E o materialismo dialético, a dialética ela está vinculada diretamente à noção da contradição. Então, aquele esquema famoso, tese, antítese, gera uma síntese. Tá? Então, por meio dessa metodologia dialética, é possível estabelecer sínteses que vão facilitar a compreensão dos fenômenos geográficos. Tá? Então, por exemplo, é importante avaliar criticamente determinada afirmação. E aí, a partir dessa afirmação, você pode contestá-la. E ao contestá-la, você verifica sua validade, sua legitimidade científica. Tá? Então, a metodologia dialética ela é importante no caso do marxismo e da geografia crítica por conta disso. Tá? A 10. A geografia humanista incorpora uma série de pensamentos que se desenvolveram no pós-guerra, como o existencialismo e a fenomenologia. Essa questão está errada, porque o existencialismo ele vai ser bastante importante, de fato, no pós-guerra, sim. Tá? A fenomenologia ela também vai ser bastante importante no pós-guerra, mas a fenomenologia, por exemplo, ela não surge no pós-guerra, ela surge no início do século XX. Tá? Então, tem uma diferença nisso. Ela não se desenvolveu no pós-guerra. Ela se desenvolve já no início do século XX. Então, essa questão está errada. A 11. A geografia tradicional se assenta sobre o positivismo e tem como cerne a síntese de diversos fenômenos, naturais e humanos. Tá certo, toda geografia tradicional é positivista
e é uma ciência de síntese. Por que uma ciência de síntese? Porque ela se coloca como um, dispensar. Síntese vem justamente, pensa em várias camadas de determinada, não sei se vocês que veem, que assistem a aula têm conhecimento sobre geoprocessamento, mas em software de computador a gente coloca uma camada sobre a outra. Então, por exemplo, a camada dos continentes, aí coloca a camada dos estados, a camada dos municípios, a camada das áreas urbanas, e aí todos os outros fenômenos, em relação a isso, a gente tira, por exemplo, aquele trecho que vai dar a, o conjunto de todas essas diferentes variáveis como uma individualidade, como uma coisa só. Tá? Então é síntese porque faz uma síntese de todos esses fenômenos naturais e humanos. E aí, como se fossem diversas camadas, ou se a gente pensar, por exemplo, no caso dos conjuntos matemáticos, quando há uma interseção dos conjuntos, a síntese é justamente o que está em comum a dois conjuntos diferentes. Então a gente pode pensar geologia e geomorfologia, clima, bacia hidrográfica, enfim. E aí, com isso, a gente vai recortando esses diferentes conjuntos que se sobrepõem. Tá? O que for a interseção de todos, aí a gente tem a síntese. Tá? Lembrem-se dessa imagem. Tá? Então, ela está certa. A geografia tradicional, positivista, ela é uma ciência de síntese. 12. A ecologia humana se torna importante para a Escola de Chicago, que tinha como objetivo compreender os fenômenos migratórios do sul para o norte dos Estados Unidos. Ela está errada essa questão. Por quê? Porque ela não tinha por objetivo compreender os fenômenos migratórios do sul para o norte, basicamente. Ela tinha o objetivo de compreender a realidade das condições urbanas existentes para os imigrados, tá? Porque eram áreas deterioradas, eram áreas que tinham considerável violência, considerável nível de pobreza, conflitos. E esses guetos, eles se tornam, de certa forma, a base de estudos da Escola de Chicago. O objetivo dela era compreender por que aquela área era uma área degradada, por que aquela área era uma área pobre, o que tornava aquela área degradada, por que ela se tornava daquele jeito e se havia uma possibilidade de reverter esse quadro. Tá? Então, o objetivo não é compreender o fenômeno migratório do sul para o norte, mas compreender o porquê daquelas pessoas que migraram viverem naquelas condições em guetos, enfim. Tá? Então, essa questão está errada. O objetivo era compreender as condições existentes dos migrantes. 13. A disputa industrial tornou-se também geográfica. Ao humilhar os franceses em Versailles e com a cessão da Alsácia-Lorena para si, os alemães estavam interessados em carvão e potássio, ou seja, em energia e na indústria química de fertilizantes. Essa questão está correta, tá? Dando continuidade a uma das questões que a gente já falou, a gente fala muito frequentemente na Alsácia-Lorena, que os alemães tomaram a Alsácia-Lorena, mas geralmente não sabemos por que a Alsácia-Lorena foi tomada pelos alemães, porque que era interessante para eles tomarem a Alsácia-Lorena. Tá? A Alsácia-Lorena é uma área rica em carvão e potássio. Tá? O carvão é a base energética da indústria. E potássio é a base para a indústria química de fertilizantes. A Alemanha ela se desenvolve e em 1870, quando se unifica, ela tem a liderança na segunda revolução industrial. E a segunda revolução industrial está diretamente ligada ao desenvolvimento da indústria química, né? E a indústria do aço também, num período um pouquinho depois, talvez. Então, esses dois elementos eram fundamentais para a garantia do desenvolvimento e da economia alemães. Então, mais que tivesse o discurso de legitimar a Alsácia-Lorena como parte do território alemão, porque o dialeto da Alsácia-Lorena é próximo do alemão e não do francês, a gente sabe que tem algo aí que está diretamente vinculado ao carvão e ao potássio.
tá? Por conta da energia e da indústria, que era bastante importante. A 14. A dificuldade alemã em garantir alimento suficiente para a sua população, apesar de intenso movimento imigratório no último quartel do século XIX, está nas origens conceituais de Ratzel, que propunha a existência de um espaço vital e a fronteira como órgão periférico do Estado. Está certa também, é exatamente isso. Tá? A Alemanha era importadora líquida de alimentos, e mesmo considerando seu forte fluxo imigratório, no final do século XIX, ainda havia dificuldade de abastecer essa população. Tá? E aí a noção do Ratio de espaço vital, que é a área mínima para o desenvolvimento de um povo, e a fronteira como órgão periférico do Estado, comparando grosseiramente, é como se você tivesse uma mão e pudesse perder essa mão sem que deixasse de existir. Tá? E aí é por isso que é um órgão periférico. Ele é periférico, ele está na periferia. E estar na periferia significa que ele tem uma volatilidade maior. Hoje ele pode ser seu, amanhã ele pode ser de outro estado mais forte que você. Então, nesse caso, a fronteira ela é algo que pode ser cambiado em função da força e do poder de um estado. 15. A rivalidade franco-germânica estará presente, outro sim, nas diferentes escolas de geografia. Enquanto Vidal de Lablache defendia a integridade da França por meio da transformação dos diversos pays em um ideal francês, Ratzel justificava, mesmo que indiretamente, a anexação da Alsácia-Lorena em função de semelhanças culturais e de razões de Estado. Está correta também. Tá? A base da escola francesa de geografia é justamente compreender como esses diversos pays eles vão dar origem ao ideal francês. Não é à toa que o espiritualismo francês é uma das bases epistemológicas do Vidal de Lablache. Tá? E a gente está falando disso num período em que a França ela já começa ela já começou a transição para um país industrial e urbano há quase 7 décadas, mais ou menos. Até 7 décadas, porque o Vidal, se eu não me engano, morre em 1918. Então, são uns 80 anos aí de mudança da realidade econômica da França. A França já está, parte da França já está industrializada por volta de 1830, né? Mas ainda é um país predominantemente rural. Mas a preocupação do Lablache está diretamente ligada a compreender essa ruralidade e transformar esse paysan em um francês. Tá? O Ratzel, por sua vez, ele vem numa realidade bastante distinta, já que a Alemanha ela não estava consolidada como um Estado nacional. Havia uma fragmentação em diversos estados. E aí, por conta dessa necessidade de espaço vital, o Ratzel ele vai legitimar o expansionismo francês. E esse expansionismo francês vai estar diretamente ligado à disputa hegemônica entre a Áustria e a Prússia. Tá? Por conta disso, em 1866, a Prússia entra em guerra contra a Áustria perde, e a partir daí passa a se chamar Império Austro-Húngaro, se não me engano, em 1867. E logo depois a França e a Prússia entram em guerra, que é o momento em que a Prússia consegue unificar o Estado alemão, à exceção, obviamente, da Áustria, que era a sede do Império Austro-Húngaro. E essa unificação ela vai ser importante porque ela está diretamente relacionada também às condições para que a indústria alemã seja liderança na segunda Revolução Industrial. Tá? A 16. A disputa industrial e territorial franco-germânica se prolongará até após o término da Segunda Guerra Mundial, quando França, Alemanha Ocidental, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo decidem criar em 1952 a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, embrião do que um dia viria a se tornar a União Europeia. Também está certa essa questão. Tá? Após a tomada da Alsácia-Lorena e da unificação alemã em Versailles, em Paris, próximo a Paris, há todo o desenvolvimento de um revanchismo francês em relação à Alemanha, que era vista como um Estado perigoso, né?
e que impôs essa humilhação de ter de perder um território na guerra por conta da derrota. Esse revanchismo francês vai estar bastante presente na Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, vai ter seu revanchismo também, que vai fazer com que em 1933 assuma Hitler, e a gente sabe o que aconteceu, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela não foi suficiente para... não é que não tenha sido suficiente, mas as desgraças da Segunda Guerra Mundial fazem com que se repense essa rivalidade entre esses poderes da Europa, e aí esses países, França, Alemanha Ocidental, que na época estava dividida, Itália, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, vão criar a Comunidade Econômica do Carvão Aço como forma de evitar novos conflitos, novas rivalidades em função do que aconteceu com a Europa, que reverberou no mundo inteiro por conta de disputa política e econômica. Então, a SECA vai ser posteriormente ampliada, vão surgir outros acordos, enfim, e em 92 tem a União Europeia. Então, essa questão está correta. Só para ter uma noção, quando a gente fala de região e do desenvolvimento econômico europeu, a gente pode ver aqui em azul, que é a Banana Blue, que é a banana azul, que é uma região que é tida como a base do desenvolvimento econômico europeu e da União Europeia. Tá? Alguns autores vão estender aqui para o norte da Inglaterra, onde está o mouse agora, e ao norte, né? E ao sul até Barcelona, que a imagem está cortada, mas aproximadamente aqui. Tá? Então essa Banana Blue, ela é a base desde alguns séculos da concentração do desenvolvimento econômico europeu. Tá? Com a expansão para o leste da União Europeia, há a possibilidade de que essa nova banana, que está aqui em laranja, ela se firme como um novo eixo norte-sul de desenvolvimento. Tá? E aí vai de Berlim até Ljubljana e Zagreb. Tá? Então essa é a possibilidade de uma nova, de um novo centro de concentração de atividades econômicas na União Europeia. Tá? O próximo slide é a questão 17. A geografia, desde a época clássica, traz dicotomias em sua abordagem. Para os gregos, havia duas tradições, a de Estrabão, identificada à dos viajantes, e a de Ptolomeu, vinculada à matematização. Também está certa essa questão. Tá? Essas duas tradições elas são muito fortes. A tradição dos viajantes na geografia ela é presente até hoje. A National Geographic traz isso, tem programa na TV por assinatura que fala das pessoas que mostram as viagens de algumas pessoas, enfim. Isso é uma coisa que está presente até hoje, porque é justamente aquela noção de encontro com o outro, da diversidade, do exótico, do conhecimento de um outro mundo, de outra realidade. E o Ptolomeu ele vai estar vinculado à matematização, que é justamente tanto a matematização da natureza quanto da própria Terra. Então, o Ptolomeu ele vai ser importante por conta dos mapas que ele vai desenvolver, por exemplo, e dessa tentativa de generalizar o conhecimento de uma forma sistemática. Tá? Não sei se vocês se lembram de um desenho que tinha do Pato Donald falando da sequência Fibonacci, que é a matematização da natureza na sua forma mais perfeita, como os gregos enxergavam tanto a natureza quanto o homem, que aí depois vai dar origem na Renascença ao homem vitruviano, tá? Que está diretamente relacionado a esses ideais geométricos de perfeição e de beleza. Tá? O Ptolomeu, ao matematizar a Terra, ele vai elaborar mapas que posteriormente também vão ser resgatados durante a Renascença e vão fazer com que haja o descobrimento da América pelos europeus. Tá? Então, essa questão está certa, são essas duas as tradições, uma que matematiza a natureza e a Terra e outra que privilegia as narrativas das viagens. 18.
A Renascença será importante para a geografia, porquanto fornece um novo modelo cosmológico decorrente da ruptura do sistema geocêntrico e utiliza como referência a geografia clássica, uma das razões pelas quais ocorre o descobrimento das Américas. Está certo, acabei de falar, essa alternativa também está correta. A Renascença ela também vai ser importante por conta da perspectiva e da criação das cidades ideais. Tá? A utopia, inclusive, é um produto da Renascença. Tá? 19. Para a ascensão da geografia moderna, foram necessários o surgimento do Estado-nação e do conceito de espaço, herdado da física, o cálculo da longitude e as grandes navegações e o conhecimento efetivo do planeta. Tá certo. A geografia moderna ela vai surgir em função da Paz de Westfália, de 1648, que vai dar bases para a definição do Estado-nação, para o conceito de soberania também, porque com o Estado-nação muda-se a territorialidade feudal, em que havia a sobreposição de autoridades, de controles, enfim. Isso é importante, a noção de soberania, um único espaço, um único território controlado por um único Estado, isso é importante. O cálculo da longitude, que é uma mudança bem grande na cosmologia, na cosmovisão do planeta, porque os cálculos agora vão estar precisos, e o cálculo da longitude, para quem não sabe, está vinculado à invenção do cronômetro. As grandes navegações e o conhecimento efetivo do planeta, ou seja, a descoberta da América, e ainda assim, ainda faltavam descobrir algumas áreas do planeta, tá? Que vão ser só descobertas nos séculos seguintes. E o conceito de espaço, a gente tem que lembrar que ele é herdado da física newtoniana e do Descartes. Tá? O conceito de espaço está vinculado à res extensa do Descartes, que é a coisa extensa, a extensão. E aí esse espaço, que está vinculado a um espaço-nação, a um estado-nação, desculpa, ele pode ser controlado, medido, calculado, enfim. Então essa questão está certa, é justamente isso que vai fazer com que emerja a geografia moderna. Tá? A geografia científica está atrelada às obras do Humboldt e do Ritter, tá? Que ainda assim vão carecer de um objeto, tá? Claro para a geografia, que é o que o Tunico fala, que a gente viu na primeira aula. 20. Para Humboldt, o método geográfico deriva da observação da paisagem, ao que chamou de geografia comparada. Está errado. Geografia comparada é do Ritter. O Humboldt é empirismo raciocinado. O empirismo raciocinado, você observa a paisagem, descreve a paisagem, sistematiza aquilo que você vê para você classificar e compreender, por meio da descrição, você explica o porquê daquela paisagem ser daquela forma. E a paisagem, ela tem primazia sobre o homem. O homem, quando muito, é mais um elemento da paisagem. Tá? O Ritter ele já vai tratar do empirismo raciocinado. Desculpa, o Ritter vai trabalhar a geografia comparada, que é justamente a comparação entre áreas, que vai estabelecer, por exemplo, um parâmetro para a escola francesa trabalhar a região, tá? Por meio dessa comparação de áreas, ainda que não seja uma adoção direta. Tá? A escola geográfica francesa de geografia, a escola de geografia francesa, ela não vai reproduzir o que o Ritter fazia, mas a noção de geografia comparada serve de uma inspiração para a escola francesa. Essa noção de geografia comparada, depois ela vai ser aprimorada pelo Hettner e pelo Hartshorne. Tá? 21. As dicotomias presentes na geografia científica são geral, regional e física humana, e o conceito de região da escola francesa tem como objetivo superá-las. Exatamente isso. Tá? A geografia geral está vinculada à geografia física e a geografia regional está, de certa forma, vinculada à geografia humana. Tá? E física e humana são duas abordagens, duas perspectivas que estão presentes até hoje. Tá? Ou você faz um mestrado e um doutorado em geografia física ou em geografia humana, por exemplo.
E a escola francesa, por meio do conceito de região, tem por objetivo superar essas dicotomias, tá certo? 22. O neocantismo é o que permite a ideia de unidade da geografia, já que previa tratamento semelhante às ciências físicas e às ciências humanas. Está errado. Sempre que se ouvir neocantismo é a separação definitiva entre ciências físicas e ciências humanas, tá? Sempre que vê neocantismo é a separação entre ciências físicas e humanas. Não errem mais isso, por acaso caia na prova, você já sabe, neocantismo separa físico e humano, ok? A 23. O determinismo ambiental do esclarecimento é basicamente o mesmo trabalhado na geografia tradicional de Hatzel. Ela está errada. Por que ela está errada? A gente falou disso no meio ambiente, na aula de meio ambiente, se eu não me engano, a gente chegou a comentar. Então, para reforçar, lembrem-se, determinismo do iluminismo, ou do esclarecimento, ou da Aufklärung, qualquer coisa assim, ele é mecanicista, porque tem como parâmetro a física mecanicista. O determinismo geográfico que é presente na geografia científica, ele tem origem na biologia darwinista. Então, não é algo mecânico, tá? Mas é fruto da adaptação do homem ao meio. Então, a influência que esse meio exerce sobre o homem, tá? E a biologia darwinista, ela traz a seleção natural, a adaptação ao meio e a noção de organismo. Há um equilíbrio a ser mantido, a ser preservado nessa relação, que é dado justamente pela adaptação. Quando não adapta, há problemas da permanência desse grupo social naquele território. A 24. A Alemanha nazista incorpora muito da geografia hatzeliana, especialmente as teorias eugênicas e o difusionismo técnico. Não, está errada. O que está errada? Primeiro que a geografia hatzeliana não é eugênica, tá? O Hatzel ele não era o racista tradicional nazista. Tá? O Hatzel ele defendia a origem única das espécies humanas. Obviamente, a gente tem de saber relativizar o trabalho hatzeliano em relação ao período em que ele foi escrito. Então, obviamente, há limitações, porque o padrão era a eugenia. Tá? Em relação à eugenia, vocês podem ver um filme chamado Monster, quando vocês tiverem tempo, quiserem, sei lá, parar um pouquinho os estudos, vejam esse filme, ele é de 1932. Tá? É um dos meus filmes preferidos. E ele trabalha justamente essas questões de eugenia na década de 30. Tá? Vejam, o título original em inglês é Freaks, tá? E é de 1932, se eu não me engano é Todd Browning o diretor. Esse filme foi banido, tá? Enfim. Então, voltando ao Hatzel, essa geografia hatzeliana, ela não é eugênica, até porque o Hatzel ele tem uma importância muito grande para a antropologia, para as ciências sociais, por conta do difusionismo. Então, o que diferencia as sociedades é a capacidade técnica dessas sociedades, e o difusionismo ele permite isso. Ou seja, a difusão de técnicas entre grupos distintos. Se a gente, por exemplo, pensar, quando a gente olha para uma pintura, para um desenho egípcio, a gente vê o óleo de Horus, que eles se utilizavam de lápis lazuli. Esse lápis lazuli, ele não é encontrado no Egito, ele é encontrado no atual Afeganistão. Então, há 5.000 anos atrás, havia uma rota de comércio que levava esse lápis lazuli do Afeganistão até o Egito. Tá? Então, a gente pode ter uma noção de como o difusionismo técnico é importante. E esse difusionismo técnico, ele é parte da obra do Hatzel. Então, não faz sentido associar o Hatzel ao nazismo. Tá? E o Hatzel, ao defender a origem comum das raças humanas, ele é, de certa forma, um contraponto às teorias racistas. Então, essa questão está errada. 25. Situação e posição geográficas são duas noções importantes para Hatzel. A primeira referindo-se ao sítio
E a segunda, a localização relativa de um estado. Tá certa essa questão. Tá? Situação geográfica está vinculada diretamente ao sítio, ou seja, tá numa área que é geologicamente tal, com clima tal, enfim, com essas diversas características de relevo, enfim. E posição é a localização relativa de um estado. Por exemplo, qual é a posição da Alemanha na Europa? A Alemanha está a leste da França, a oeste do Império Russo, ao norte da Itália e ao sul dos países escandinavos, tá? Essa posição ela é sempre relativa. Então essa questão está correta. E elas realmente eram importantes para o Ratzel porque isso contribuiria para compreender o papel de um Estado, tá? E as possibilidades de ação de um Estado. 26. A individualidade geográfica da região implicava uma paisagem e um gênero de vida próprios, perceptíveis nos nomes de diversas áreas geográficas como Champagne, Roquefort, Bretagne e Cognac. Tá certo. Tá? Todos esses produtos maravilhosos, eles são produtos específicos de determinado gênero de vida, de uma região específica que implica uma paisagem específica. Tá? Então, tá certo. Champagne, Roquefort, Bretagne e Cognac são áreas geográficas que vão elas trazem em si todo um gênero de vida característico da obra do Lablache, que mostra como esse desenvolvimento do homem em relação à natureza dá origem a produtos específicos. Tá? Se for no caso do vinho, lembrando coisa do vinho, o terroir específico do vinho, enfim. 27. O momento de escrita de Lablache coincide em parte com o surgimento do impressionismo, que costuma trazer pinturas em que se nota a presença das chaminés e das ferrovias na paisagem francesa. Tá certo também. Se a gente for prestar atenção no impressionismo, a gente percebe que nas obras, ainda que predomine, que haja um predomínio do campo, da colheita, tudo isso, em muitos quadros a gente vê, por exemplo, a ferrovia e a máquina a vapor com a fumaça, ou então a chaminé de uma indústria. Então é um momento em que a França começa a tomar consciência da sua transição para uma sociedade industrial. Tá? Então a questão está correta. 28. Enquanto a escola francesa trabalha com conceitos mais políticos como meio, região e PI, a escola alemã trabalha com conceitos mais naturalizados como solo, território e Estado. Essa questão está errada, tá? Porque os conceitos mais naturalizados são os de região e PI, por exemplo. Tá? Enquanto que os conceitos mais políticos são de território e Estado. Se a gente pensar no conceito de solo, ainda que tenha essa questão pedológica, telúrica, essa questão telúrica ela não é meramente física, porque é a relação com o solo que dá origem a um povo por meio da identidade comum. Tá? Essa relação de propriedade ela é base da identidade que surge do povo, que a partir do momento que há essa constituição como povo, há o surgimento do Estado. Tá? E a escola francesa criticava esse uso político, né? Basta a gente lembrar que a escola francesa colocou a sociologia de lado nos fundamentos teóricos. E esses conceitos mais naturalizados de meio, região e PI, eles são franceses, tá? Não são mais políticos, são mais naturalizados. Então a questão está errada, é só trocar, o erro é esse. 29. Ritter foi precursor na definição de singularidade do continente, o qual pode ser definido hoje em função de elevação sobre a zona circundante, geologia distintiva, área bem definida e crosta mais espessa que a do leito oceânico. Tá certo, só para dizer que o Ritter foi foi o precursor nessa singularidade geográfica do continente. Tá? E como essa parte de HPG ela aborda também a regionalização mundial, ela serve como um parâmetro para compreender como funciona
isso na geografia até hoje, que é uma herança do Hitler e que é perpetuada até hoje. A 30. A regionalização mundial ainda está vinculada ao período da paz britânica, já que nomeamos Oriente Médio e Extremo Oriente, duas regiões da Ásia que tinham como referência a distância entre Grã-Bretanha e Índia, a joia da coroa. Essa questão está correta, gente. A Índia é a joia da coroa e o que estava para além da Índia era visto como Extremo Oriente. Tá? E o Oriente Médio, porque está justamente no meio do caminho entre a Índia e a Grã-Bretanha. E essa terminologia ela é utilizada até hoje. Então, é uma herança do período de hegemonia britânica sobre o mundo. 31. O critério político é levar a consideração na regionalização mundial, uma vez que há mudanças ao longo do tempo nos parâmetros utilizados, como, por exemplo, nos limites existentes entre Europa e Ásia. Essa questão está correta, sim. O critério político ele é bastante comum na definição da política entre os continentes. Tá? Hoje, qual é a delimitação entre Europa e Ásia hoje? Hoje, o limite, eu já vou mostrar no mapinha, são os Montes Urais, o Rio Ural. Tá? Isso significa que parte do Cazaquistão está na Europa, e o Cáucaso também. Durante a União Soviética, as repúblicas do Cáucaso, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, eram consideradas colocadas na Europa por conta da entidade política União Soviética. Mas hoje, a maior parte dos autores coloca Geórgia, Armênia e Azerbaijão na Ásia. Tá? Mas como no período soviético era comum a União Soviética Europeia constar essas repúblicas, elas eram comum não, essas repúblicas elas eram inseridas na Europa por conta disso. 32. A Oceania é basicamente separada entre as grandes massas emersas de Austrália e Nova Zelândia, a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. Está errado, tá? Por quê? Ainda hoje a Nova Zelândia é considerada como parte da Polinésia. Esse mapa de 1833 que é o mapa original que dá essa definição, tá? Então aqui a gente tem a Malásia, que pega Filipinas, Indonésia, a Micronésia, que é ao norte, a Melanésia, que está aqui ao sul, que é as populações com pele negra, um caso comum, inclusive, nas Ilhas Salomão, aqueles negros que têm cabelo louro naturalmente, e a Polinésia, que ocuparia todo o restante do Oceano Pacífico, aqui em rosa. Hoje, se a gente pega o mapa da Enciclopédia Britânica, a gente vê que a Austrália não está sendo inserida na Melanésia, tá? Porque a consideração é o povo aborígene da Austrália. E a delimitação básica é a linha geológica, que separa a placa do Pacífico com a placa australiana, tá? E essa linha aqui, eu não sei o nome dela em português, mas em inglês é underside, tá? Então essa linha que define a distinção entre Micronésia e Melanésia e entre Melanésia e Polinésia. Aqui na Europa a gente vê bem, aqui já tem até a indicação dos Montes Urais, que é onde eu estou passando com o mouse. E aí aqui tem o Rio Ural, que é esse rio onde o mouse está em cima. Esse rio grande é o rio Volga. Ao longo do tempo, o rio Volga já serviu como limite entre Europa e Ásia também. Tá? Então, Montes Urais, o rio Ural, ou seja, parte do Cazaquistão está na Europa, e o Cáucaso, tá? Ou seja, Geórgia, Azerbaijão e Armênia fazem parte da Ásia. Tá? Quando era a União Soviética, essas três repúblicas eram incorporadas na Europa. Hoje são consideradas como parte da Ásia. Tá? Aqui tem os limites bonitinho para vocês terem noção. 33. Tanto na geografia política clássica quanto na geografia política contemporânea, o território vincula-se ao seu substrato, apesar de concepções distintas de poder. Essa questão está errada. Tá? Por quê? Contemporaneamente,
o território ele não se vincula ao seu substrato. Na geografia política clássica do Hatzel, por exemplo, o Estado possuía um território, a concepção substancialista. Mas hoje não é ponto pacífico que haja essa identificação do território com o substrato. Tá? Então, e outra, não é porque estamos hoje que todas as concepções de poder utilizadas nos estudos vão ser relacionais. Então, a gente tem que tomar cuidado para evitar essa absolutização, como se hoje só fosse poder relacional e não pode usar concepção subjetivista ou substancialista. Tá? Então, essa questão está errada. 34. O estudo sobre território depende da concepção de poder com que se trabalha, substancialista, subjetivista e relacional, cujos exemplos podemos encontrar, respectivamente, nas obras de Hatzel, Marx e Milton Santos. Essa questão está errada porque tanto Marx quanto Milton eles vão utilizar uma concepção subjetivista de poder. O Hatzel realmente é uma concepção substancialista, típica da geografia política, tá? Agora, Marx e Milton Santos vão utilizar uma concepção subjetivista, ok? 35. A relação entre homem e natureza, mediada pela técnica, cria espaço e, uma vez criado, este condiciona a existência do homem. Tá certo, tá? Essa questão está correta. É isso que o Milton vai trabalhar na natureza do espaço. É exatamente isso. Podem até decorar isso como mantra, porque é exatamente isso. A relação entre homem e natureza, mediada pela técnica, cria espaço e, uma vez criado, o espaço condiciona a existência do homem. 36. O espaço da vida não se confunde com o espaço vivido. Este tem escala mais ampla, necessariamente, já que não se confunde com o espaço extensão. Essa questão está correta também. Precisei tomar um pouquinho de água de coco para hidratar. Essa questão está correta, gente, com a diferença de espaço de vida e espaço vivido, tá? O espaço de vida é o cotidiano, é a rua que você pega para pegar ônibus, a rua que é o trajeto que esse ônibus faz, é o lugar que você chega e do que você sai até o que você chega. Então, por exemplo, você pega esse ônibus para ir de casa para a universidade. O espaço vivido, ele é distinto. Por quê? Porque há uma diferenciação clara entre o espaço vivido e o espaço extensão. Espaço extensão é esse espaço da vida cotidiana, tá? Que se confunde um pouco com a resistência descartiana, tá? O espaço vivido é diferente. Se eu moro numa metrópole, eu vivencio a metrópole, porque as relações sociais diferentes, os padrões comportamentais são diferentes, enfim. Mas não necessariamente porque eu vivo na metrópole, eu tenho conhecimento de toda a metrópole. Uma pessoa que esteja em São Paulo, ela dificilmente conhece todos os bairros de São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. Tá? O espaço de vida dela, o espaço cotidiano dela é bem limitado em consideração ao espaço da metrópole. Mas isso não significa que essa pessoa que mora em São Paulo não vivencie, não significa que ela não vivencia o espaço vivido, tá? Porque o espaço vivido é algo qualitativo, não se confunde com o espaço extensão, com a dimensão extensa que pode ser medida do cotidiano, tá? Mas é muito difícil, lembra que é muito difícil encontrar uma pessoa que mora numa metrópole e conheça ela toda, tá? É praticamente impossível. Mas, enfim, no mínimo é algo bastante improvável, tá? Por quê? Porque o espaço vivido ele transcende o espaço de vida. E se você está numa metrópole, as relações sociais, os comportamentais são diferentes, os hábitos de consumo são diferentes. Então, ainda que você não a conheça, você vivencia essa metrópole cotidianamente, tá? Então, essa questão está correta. 37. O lugar é o que permite a mediação entre o global
e o local. Essa questão ela também está corretíssima. Tá? A função, se é que a gente pode dizer que o lugar tem uma função, a função do lugar é justamente a mediação entre o global e o local. Tá? Por quê? Por exemplo, como entender essa mediação entre o global e o local? Morei em São Raimundo Nonato durante 4 anos. São Raimundo Nonato é uma cidade no interior do Piauí, que tem o Parque Nacional Serra da Capivara, que é patrimônio da humanidade. Tá? A infraestrutura da cidade é precária. Então, assim, eu posso ter o iPhone mais modernoso de todos, mas esse iPhone mais modernoso de todos, ele vai ter os mesmos usos, o mesmo significado que vai ter numa cidade como São Raimundo Nonato? Não. Por quê? Porque localmente há limitações técnicas, há limitações, por exemplo, de renda. Então, dificilmente uma loja vai ter, que é uma cidade pequena, né, vai ter produtos muito caros para vender. Por exemplo, eletroeletrônicos. Vai ter mais mesmo para vender aquilo que é comum a todas as casas, classe média, enfim, uma coisa mais cara ou mais de qualidade superior, vai ser mais difícil de encontrar, tá? Então, assim, o lugar, ele pode ser o iPhone mais poderoso do mundo, ou seja, a ideia do global, mas é o local, as restrições do local é que vão definir essa mediação que vai ser feita pelo lugar, tá? É uma escala intermediária. Local, ele tem as suas limitações, mas o sistema técnico local, ele é capaz de absorver diretamente os sistemas técnicos globais? Não. E a forma como esses sistemas técnicos globais vão ser assimilados localmente, a gente pode pensar no lugar como essa mediação. Tá? Acho que ficou claro, né? O lugar é sempre a mediação entre o global e o local. Tá? Lembra dessas especificidades. Tem coisas que não estão presentes em todos os locais do mundo, todos os lugares do mundo. Tá? Da mesma forma, o local ele pode ter algo extraordinário, né? E fazer com que essa inserção dele em relação ao global seja muito mais intensa ou efetiva. Então, por exemplo, um minério que é extraído em um local faz com que haja uma assimilação e uma inserção na globalização de forma muito mais profunda, digamos assim. E aí é o lugar que faz essa mediação, em função das características políticas, da legislação, enfim, dos hábitos da população, da capacidade técnica, etc. Próxima. 38. O espaço é conceito com origem na física. Seu uso começa a ser disseminado com a geografia quantitativa e se mantém central após a mudança metodológica propiciada pelo marxismo. Tá certo, também é exatamente isso. Ok? O espaço ele tem origem na física do Newton, que é o espaço absoluto, depois tem a noção de espaço relativo, o espaço relativo ele está vinculado à matéria, passa a ser disseminado na geografia quantitativa, lembrando que tem a influência do Descartes, da resistência, e mesmo com a mudança metodológica da geografia crítica e da apropriação por autores marxistas, a noção de espaço ela permanece central na geografia. Então a questão está correta. 39. O lugar é um fragmento da realidade e, por isso, apresenta limitações quanto ao seu uso científico por geógrafos. Essa questão está errada, tá? O lugar ele é sempre uma totalidade. O Milton fala isso na natureza do espaço também. A gente pode lembrar do juízo reflexionante do Kant. O universal no particular e o particular no universal. Como o lugar é a mediação entre global e local, o lugar ele é sempre uma totalidade, tá? O lugar ele tem elementos do que é global e tem elementos do que é local. E é justamente a forma, a proporção a forma como essa relação se dá, é que faz com que o lugar tenha estatuto
ontológico e epistemológico, tá? E por isso o lugar é sempre totalidade, nunca fragmento, ok? 40. A base epistemológica do espaço é fruto da modernidade, já que está associada à resistência cartesiana e ao Estado-nação. Tá certo, tá? Os gregos não conheciam a noção de espaço. Quem fala isso é o Stuart Eldon, tá? E como eu já falei, a resistência cartesiana, Estado-nação, soberania, a exclusividade do Estado sobre determinado território, esse Estado-nação vai ser controlado por por uma única autoridade, ao contrário do que era a realidade política do feudalismo, em que havia extraterritorialidade, sobreposição de autoridades, enfim. 41. O lugar atribui às técnicas o princípio de realidade histórica, já que relativiza o uso delas ao empiricizar o tempo. Tá certo também. O que é empiricizar o tempo? Quando a gente pensa, por exemplo, na materialidade das coisas do nosso dia a dia, a gente pode lembrar, por exemplo, das diferenças técnicas entre vitrola, com disco de vinil, CD e MP3, tá? Ou então, se a gente pensar na TV, depois tem primeiro tem o cinema, depois tem a TV, depois tem o videocassete e depois tem o DVD, tá? Essas realidades técnicas e tecnológicas, elas são empiricizadas claramente na materialidade do dia a dia. Se a gente for pensar, por exemplo, na década de 90, a década de 90 é o lugar, é o período histórico em que diversos cinemas são fechados e acabam virando muitas outras coisas, farmácia, igreja, enfim, tá? Então, muitos ficam abandonados por anos, por décadas, até hoje estão abandonados, enfim. Então, essa empiricização do tempo, ela está presente, por exemplo, no tipo de técnica cinema que tem hoje, tá? A gente vê, por exemplo, a migração depois para o shopping center, que é uma realidade histórica posterior, fecha na rua e vai para o shopping center, e aí tem uma mudança tecnológica que também vai mudar o comportamento dos seres humanos, que é a parte de streaming, chega a Netflix, enfim. Isso tem impactos em relação à nossa geograficidade, tá? O papel que a TV exercia em locais mais de interior, em que uma pessoa só tinha TV e todo mundo ia ver essa TV junto, ver a novela, ver o jornal, qualquer coisa assim. Então, o lugar ele é o princípio de realidade histórica e por ser princípio de realidade histórica justamente por conta do papel da empiricização do tempo, tá? A materialização de diversos sistemas técnicos e de tecnologias que impacta a realidade do espaço. 42. Rugosidade é o registro material de um modo de produção pretérito, ou de diferentes tempos técnicos dentro do mesmo modo de produção. Rugosidade é um conceito que o Milton utiliza bastante e que a gente pode utilizar como exemplo, por exemplo, as pirâmides do Egito, né, que estão em Gizé. As pirâmides originalmente eram uma cova, não, um túmulo, né, por conta da sociedade egípcia e tal, há 5.000 anos atrás. Hoje é um ponto turístico, lindo por sinal, fantástico, magnífico. E essa diferença função, ela é uma marca, ela é um indício de que houve uma transformação na sociedade em relação àquela materialidade. Tá? Essa materialidade de 5.000 anos atrás era um outro modo de produção, é uma sociedade absolutamente distinta. Então, as pirâmides do Egito são rugosidade. Mas, por exemplo, nós no Brasil, nós fomos colonizados por Portugal no século XVI.
Nós não temos um histórico conhecido tão longo, né? Se a gente considerar as pinturas rupestres de São Raimundo Nonato, a gente tem um registro histórico bem antigo, né? Que denota uma realidade bem distinta, é uma rugosidade também. Mas se a gente pensar dentro do próprio modo de produção capitalista, a gente tem essas diferenças de tempos técnicos, né? A gente tem período industrial, a gente tem período da acumulação primitiva, enfim. Então, a gente também tem essas rugosidades, ainda que elas possam ser menos antigas quanto a existente em outros países. Tá? Que essas rugosidades elas mudam de função ao longo do tempo. 43. Milton Santos propôs compreender o espaço a partir de 4 categorias: forma, função, estrutura e processo. Tá? Essa questão está certa também. Isso é do livro Espaço e Método. Tá? O Milton vai falar do espaço a partir da forma, ou seja, a forma física, aquilo que a gente vê na paisagem e tal. A função, que é justamente a função dessas formas, um prédio que serve de comércio, de residência, enfim. A estrutura, que é a estrutura social que está por trás da definição dessas formas e dessas funções, e processo é o tempo. Tá? Ao longo do tempo, as formas mudam, as funções mudam, as estruturas sociais mudam. Tá? Então, para compreender espaço, é importante considerar essas 4 categorias: forma, função, estrutura e processo. 44. Embora ainda seja comum encontrar os termos fixos e fluxos, devemos lembrar que Milton Santos os substituiu, respectivamente, por sistemas de objetos e sistemas de ações. Também está certo isso, tá? É bastante comum encontrar ainda hoje as pessoas escrevendo fixos e fluxos, tá? Não só fora da geografia, mas como na própria geografia. E aí a gente tem que lembrar que o próprio Milton substituiu essa noção de fixos e fluxos por sistemas de objetos e sistemas de ações. Tá? Então, se o próprio Milton substituiu isso, não somos nós que devemos usar. Inclusive, em prova do Itamaraty, já caiu de terceira fase questão valendo 20 pontos com pontuação máxima a pessoa utilizando fixos e fluxos. Tá? Mas, enfim, lembrem-se que o próprio Milton substituiu fixos e fluxos, então não é você que deve utilizar isso. Tá? É mais adequado, epistemologicamente, utilizar sistemas de objetos e sistemas de ações. 45. Ao propor uma ontologia do espaço, Milton Santos rompe com parte dos autores marxistas que propugnavam que não haveria como o espaço atuar sobre o homem. Está certo também essa questão. Essa, por exemplo, era a diferença dele com o Tunico, que foi o professor da banca de geografia durante um bom tempo, tá? Do Itamaraty até o falecimento dele. O Milton, justamente por ter uma ontologia, é que há uma diferença do Milton para muitos dos autores marxistas, tá? Então, essa noção de ter uma ontologia do espaço é para compreender que esse espaço ele também é capaz de atuar sobre o homem. Se a gente pensar, por exemplo, em uma pessoa que mora no campo e uma pessoa que mora na cidade, a gente não tem como negar que há uma distinção nesses modos de vida. Obviamente, a gente não pode também generalizar e dizer que todos vão se comportar de forma igual, tá? Mas, para o nosso cotidiano, não tem como ignorar essa capacidade de o espaço intervir sobre a nossa existência. Tá? 46. Kant foi professor de geografia e deixou como legado à ciência geográfica a noção de que esta é empírica, de síntese e que tempo e espaço moldam as ações do homem. Exatamente isso, tá? Se cair qualquer coisa de Kant, lembre-se. Ciência empírica, ciência de síntese e tempo e espaço a priorísticos, e por serem a priorísticos, eles moldam as ações humanas. Tá? Ou seja, boa parte da geografia contemporânea
traz uma herança de Kant nesse sentido, tá? De que tempo e espaço são apriorísticos e moldam as ações humanas. Então, essa questão também está correta. 47. A matematização da natureza e da realidade está presente desde os gregos e é reproduzida na modernidade, na ciência geográfica, desde Ritter até hoje com o geoprocessamento. Tá certo também. O geoprocessamento é o ápice dessa matematização por meio da linguagem binária, né? Então, e além disso, a matematização no geoprocessamento, ela é importante porque ela restringe tudo a polígono, a formas geométricas, né? Ponto, linha e polígono. Tá? Tudo na tela do computador vira ponto, linha e polígono. Depois vocês podem, se tiver um tempinho, ver o Google Earth, que vocês vão perceber perfeitamente isso. Ou são pontos, ou são linhas, ou são polígonos. Tá? Então essa questão também é correta. 48. A Renascença foi importante para a geografia por conta da efervescência cultural e artística nas cidades, contribuindo para o resgate dos trabalhos ptolomaicos que levariam à descoberta das Américas. Tá certo, tá? Lembrem-se também da efervescência cultural e artística das cidades da Renascença, o Renascimento italiano, Florença, Milão, Veneza, enfim, que é um fenômeno recorrente, inclusive na geografia, nas cidades, tá? Essa relação entre cidade e movimento artístico. Basta a gente pensar na Europa nas primeiras décadas do século XX. Teve surrealismo, cubismo, Dada, enfim, uma série de movimentos artísticos com base na cultura das cidades, das metrópoles, em alguns casos, como Paris e Berlim, o expressionismo alemão também. E essa contribuição da vida artística e cultural nas cidades ela é imprescindível para o desenvolvimento do homem. Nossa aula de HPG termina aqui, hoje. Na quinta-feira nós teremos a aula número 3, que é de agrária urbana. Espero vocês lá. Qualquer dúvida, mandem mensagem por e-mail, washingtonramos.geopsique@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 11 99666 0970. A gente se vê então na próxima aula. Um abraço.